Algumas pessoas passam a vida inteira com alguém e nunca chegam a conhecê-lo verdadeiramente. Tilly Roden achava que conhecia o marido melhor do que a si mesma. Então ele morreu e ela encontrou o mapa. Estava guardado dentro da velha Bíblia dele, desenhado à mão, levando-o às profundezas das montanhas Bitterroot. Tilly tinha 62 anos. Ela havia enterrado o marido 3 semanas antes. E agora ela estava dentro de uma cabana congelada que nunca soube que existia, olhando para fileiras de potes de vidro alinhados nas paredes. Cada pote continha uma confissão escrita à mão. Cada um estava selado com cera e marcado com um ano. O mais antigo era de 1952. O mais recente foi escrito poucos meses antes de ele falecer. O que Tilly leu naqueles potes partiu seu coração. Mas o que ela encontrou escondido sob o assoalho destruiu tudo. O que seu marido escondeu por 40 anos. Antes de voltarmos, conte-nos de onde você está nos acompanhando. E se esta história te emocionar, certifique-se de se inscrever, porque amanhã tenho algo muito especial reservado para você. A casa da fazenda nunca tinha estado tão silenciosa. Tilly Roden estava na janela da cozinha, observando o vento de outubro arrancar as últimas folhas da árvore de choupo que Earl havia plantado no ano em que Lenore nasceu. Durante 40 anos, aquela árvore cresceu, espalhando seus galhos o suficiente para sombrear todo o lado oeste da casa. Agora seus galhos se estendiam nus contra um céu cinzento, esqueléticos e pacientes, esperando pelo inverno como tudo o mais no Vale Bitterroot. Ela havia feito café por hábito, embora não quisesse mais beber. A xícara esfriava na bancada ao lado da pia, intocada. Earl sempre tomava suas 2 xícaras de café preto antes do nascer do sol, sentado na cadeira ao lado do fogão, a lenha com a Bíblia aberta no colo. Ela preparou 2 xícaras naquela manhã sem pensar. Depois ficou olhando para a segunda, até que o vapor parasse de subir. 3 semanas desde o funeral. 3 semanas desde que o enterraram no solo duro de Montana, ao lado da cerca onde ele costumava caminhar todas as noites, verificando a propriedade, contando o gado que há muito havia sido vendido. Ela escolheu aquele local porque ele adorava aquele lugar. Adorava a maneira como as montanhas ficavam roxas ao entardecer. Adorava o silêncio quebrado apenas pelo canto das cotovias e pelo barulho distante do rio. Os vizinhos vieram e foram embora com suas caçarolas e condolências. Hank Dawson, da propriedade vizinha, passou por lá 2 vezes. Uma vez para ajudá-la a levar a caminhonete de Earl para o celeiro, outra para sentar com ela na varanda e não dizer nada, o que ela apreciou mais do que qualquer palavra poderia ter oferecido. Hank entendia de luto. Ele havia enterrado sua própria esposa 8 anos atrás e sabia que, às vezes, a coisa mais gentil a se fazer era simplesmente estar presente. Lenore voou de Boise para o funeral, ficou 3 dias e depois voltou para sua vida com a promessa de ligar com mais frequência. Tilly não guardou rancor. A distância entre elas havia crescido lentamente ao longo de décadas, um afastamento que nenhuma das duas sabia bem como reverter. Lenore tinha sua própria família agora, suas próprias preocupações, e a casa da fazenda guardava muitas lembranças complicadas. Tilly se afastou da janela e examinou a cozinha. Tudo estava exatamente onde sempre esteve. A frigideira de ferro fundido pendurada acima do fogão, os potes de vidro alinhados na prateleira, a colcha de casamento dobrada sobre o encosto da cadeira de Earl. Sua mãe havia costurado aquela colcha à mão na primavera de 1962. Trabalhando à luz de uma lâmpada nas semanas que antecederam o casamento, cada quadrado com um padrão diferente, cada linha uma oração pela felicidade do jovem casal. A colcha estava agora desgastada, fina devido a décadas de uso, mas Tilly não conseguia substituí-la. Algumas coisas carregavam demasiada história para serem descartadas. Ela tinha começado a tarefa de organizar os pertences de Earl, uma tarefa que abordou com a mesma paciência metódica que dedicava lá tudo. As roupas dele iriam para o cesto de donativos da igreja. As ferramentas dele ficariam no celeiro por enquanto. Seus livros, em sua maioria histórias do Oeste e romances de bolso gastos, ela manteria na estante onde sempre estiveram, mas seus pertences pessoais, os itens que ele mantinha por perto, exigiam mais atenção. Earl não era um homem de muitos bens. Ele valorizava a utilidade acima do sentimentalismo, mantinha apenas o que servia a um propósito. Sua carteira, seu canivete, seus óculos de leitura, sua Bíblia. Agora estavam em uma caixa de madeira na cômoda do quarto, esperando que Tilly decidisse o que fazer com eles. Ela adiou a abertura da Bíblia. De alguma forma, parecia muito íntimo, muito parecido com ler uma carta particular. Earl carregava aquele livro desde que ela o conhecia,
sua capa de couro amolecida por anos de uso, suas páginas marcadas com anotações que ela nunca havia lido. Ele lia todas as manhãs e todas as noites, mas nunca falava sobre o que encontrava ali. Sua fé, como tantas outras coisas sobre ele, permanecia só dele. Ela jogou o café frio no ralo e enxaguou a xícara. A luz da tarde estava se esvaindo e ela precisava trazer lenha para o fogão. O inverno também chegou cedo. O vale e as noites já traziam um frio que avisava o que estava por vir. Lá fora, o ar cheirava a fumaça de lenha e folhas caídas. Tilly atravessou o quintal até a pilha de lenha, suas botas rangendo na grama endurecida pela geada. As montanhas se erguiam à distância, seus picos já cobertos de neve. Ela vivia à sombra delas há 38 anos, desde que Earl a trouxe para cá como noiva, e ainda as achava belas de uma forma que lhe tirava o fôlego. Ela se lembrava da primeira vez que as viu, ao lado de Earl em sua velha caminhonete, com tudo o que possuía embalado em 2 malas na caçamba. Ela tinha 24 anos, era filha de um professor de uma pequena cidade em Idaho e nunca tinha visto montanhas tão altas, tão imponentes, tão indiferentes às preocupações humanas. Earl sorriu para sua admiração, uma das poucas vezes em que ela ouviu sorrir sem reservas. Em breve você se sentirá em casa, ele disse e estava certo. Ela carregou os braços com lenha cortada e a levou para dentro, empilhando-a ao lado do fogão a lenha. A rotina a acalmava. Havia conforto no trabalho físico, na simples necessidade de se manter aquecida, alimentada e manter a casa em ordem. A dor não podia ser superada, mas podia ser suportada, uma tarefa de cada vez. Naquela noite, após um jantar simples de sopa e pão, Tilly finalmente abriu a caixa de madeira sobre a cômoda. Ela pegou primeiro a carteira de Earl, retirando as poucas notas que havia dentro e colocando-as de lado. A foto da carteira de motorista dele a encarava, com a expressão séria que ela conhecia tão bem, as rugas profundas ao redor dos olhos que ficavam mais acentuadas a cada ano que passava. A faca de bolso tinha sido do pai dele, ou pelo menos era o que ele lhe contara uma vez. Ela nunca conhecera os pais de Earl. Eles morreram antes de ela conhecê-lo, e ele raramente falava deles, apenas em fragmentos que revelavam pouco. Ela sabia que seu pai era fazendeiro em Ohio e que sua mãe era uma mulher tranquila que amava música. Além disso, a infância de Earl permanecia uma porta fechada. Ela colocou a faca de lado e tirou a Bíblia da caixa. O couro estava quente por ter ficado ao sol da tarde, macio como um tecido gasto sob seus dedos. Ela a abriu com cuidado, passando pelas páginas de registros da família, em branco, exceto pela data do casamento deles e do nascimento de Lenore, até o lugar onde Earl mantinha uma fita desbotada como marcador de página. A fita marcava uma passagem dos Salmos que ela reconheceu do funeral. O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva aqueles que estão abatidos de espírito. Earl havia sublinhado o versículo a lápis, a linha fraca, mas deliberada. Ela virou mais algumas páginas observando outras passagens sublinhadas, outras marcas a lápis. A caligrafia de Earl aparecia nas margens aqui e ali, notas breves que ela não conseguia decifrar. Ela as leria mais tarde, quando se sentisse pronta, quando a visão da caligrafia dele não lhe causasse dor no peito. Ela estava prestes a fechar o livro quando percebeu algo enfiado na contracapa, um pedaço de papel dobrado e enfiado na lombada. Tilly o retirou e desdobrou lentamente. Era um mapa, desenhado à mão em papel amarelado. As linhas estavam desbotadas, mas ainda nítidas. Ela reconheceu o traço cuidadoso de Earl nas marcas precisas, nos pontos de referência identificados, na rota traçada à tinta, a partir de um ponto marcado como Homestead, subindo pelas montanhas. O caminho serpenteava por um terreno que ela conhecia apenas vagamente. Miller's Creek, a antiga estrada florestal, a cordilheira acima do lago Shadow. Ele terminava em uma pequena praça rotulada simplesmente como cabana. Na parte inferior do mapa, com a caligrafia inconfundível de Earl, havia uma nota: o lugar para verdades difíceis. Perdoe-me. Tilly ficou muito quieta, o mapa tremendo levemente em suas mãos. Em 38 anos de casamento, Earl nunca havia mencionado uma cabana nas montanhas. Ela nunca o tinha visto desenhar um mapa. Ela nunca o tinha ouvido dizer essas palavras. O lugar para verdades difíceis. Perdoe-me. Perdoá-lo por quê? Ela virou o mapa, procurando mais anotações, mais explicações. Não havia nada, apenas a rota, o destino e aquelas 3 palavras que pareciam atravessar a própria morte. O fogão a lenha crepitava. Lá fora, o vento aumentou, sacudindo as janelas em suas molduras. Tilly sentou-se na escuridão crescente, segurando o mapa,
sentindo as bases de sua certeza começarem a se abalar. Ela conhecia Earl há quase 4 décadas. Ela havia compartilhado sua cama, criado sua filha, suportado seus silêncios e celebrado seus raros momentos de carinho. Ela havia aceitado há muito tempo que ele era um homem reservado, que certas partes dele sempre permaneceriam próximas a ela. Ela havia feito as pazes com isso, amava-o de qualquer maneira, talvez até por causa disso. Mas esse mapa mudou algo. Ele sugeria um segredo deliberadamente guardado, um lugar deliberadamente escondido, uma verdade deliberadamente ocultada. Sugeria que o homem que ela conhecia não era bem o homem que ela pensava. Tilly dobrou o mapa e o segurou contra o peito. O mais inteligente seria deixá-lo de lado, deixar os mortos guardarem seus segredos. Earl não lhe mostrara esse mapa enquanto vivo. Talvez tivesse seus motivos. Talvez a coisa mais gentil que ela pudesse fazer fosse honrar esse silêncio. Mas as palavras não a deixavam em paz. O lugar das verdades duras. Perdoe-me. Ela não lhe devia nada agora. Quaisquer que fossem as promessas que ligavam uma esposa ao marido, a morte a libertara delas. Ela estava livre para ir embora, queimar o mapa, viver os anos que lhe restavam na confortável certeza da vida que ela lembrava. Ou ela poderia seguir o mapa. Ela poderia encontrar a cabana. Ela poderia descobrir quais verdades Earl havia escondido ali, quais pecados precisavam de perdão, quais segredos ele levara para o túmulo. A escolha não era difícil. Na verdade, nem era uma escolha. Tilly levantou-se da cadeira e foi até o armário onde Earl guardava sua velha mochila, a bolsa de lona que ele trouxera da guerra e nunca usara em todos os anos em que ela o conhecera. Era uma mochila militar resistente, feita para sobreviver a viagens difíceis. Ela o tirou da prateleira e sacudiu a poeira. Amanhã ela arrumaria os suprimentos. Diria a Hank Dawson que iria para as montanhas por alguns dias. Ela não explicaria o motivo, e então seguiria o mapa do marido para onde quer que ele a levasse, para o que quer que a esperasse lá, para quaisquer verdades difíceis com as quais ela tivesse convivido sem saber. O vento uivava contra as janelas e a primeira neve da temporada começou a cair. Ela não dormiu bem naquela noite. A cama parecia grande demais sem Earl ao seu lado, como tinha sido todas as noites desde que ele faleceu. Ela havia se acostumado com o som da respiração dele, com o calor da presença dele, com a maneira como ele às vezes buscava a mão dela na escuridão sem acordar. Agora havia apenas silêncio, lençóis frios e o espaço infinito onde ele costumava estar. Sua mente continuava voltando ao mapa, aquelas 3 palavras: perdoe-me. O que Earl poderia ter feito para precisar de tal pedido? Ele era um bom homem, um marido fiel, um trabalhador dedicado. Ele nunca levantou a voz com raiva, nunca levantou a mão contra ela ou Lenore. Nunca lhe deu motivos para duvidar de seu caráter, mas ela pensava agora em seus silêncios, na maneira como ele às vezes ficava olhando para as montanhas, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ela pensava nas noites em que ele não conseguia dormir, e ela o encontrava sentado na cozinha às 3 da manhã, com a Bíblia aberta e o rosto abatido. Ela sempre presumiu que ele estivesse lutando contra demônios comuns, arrependimento, dúvida, o peso da mortalidade. Agora ela se perguntava se havia algo mais específico, mais oculto. Ela se lembrava de como ele era quando se conheceram, em 1962. Ele tinha vindo para a cidade dela em busca de trabalho, um estranho quieto, com olhos tristes e mãos fortes. Ele tinha arrumado um emprego na serraria e alugado um quarto acima da loja de ferragens, mantendo-se reservado. Os outros jovens achavam-no estranho. Alguns dos mais velhos sussurravam que ele devia estar fugindo de algo, talvez da lei ou de uma mulher. Tilly não se importava com os rumores. Ela tinha visto algo em Earl que os outros não viam, uma gentileza por baixo da reserva. A maneira como ele ajudava a velha senhora Patterson a carregar as compras sem que ela pedisse. A maneira como dava o seu almoço a um cão vadio. A maneira como se afastava dos outros homens quando eles faziam piadas grosseiras. Ela se apaixonou por ele lentamente, da maneira como mulheres sensatas se apaixonam. Ele a cortejou com paciência cuidadosa, sem nunca ser presunçoso, sem nunca se apressar. Quando ele finalmente a pediu em casamento, ela disse sim sem hesitar. Ela sabia que ele era um homem em quem podia confiar, mesmo que partes dele permanecessem para sempre fora de alcance. E ela estava certa. A vida deles juntos tinha sido boa. Eles tinham desmatado essa terra juntos, construído essa casa, criado Lenore em meio a todas as dificuldades da paternidade. Durante tudo isso, Earl tinha sido estável, confiável, presente, até que esse mapa sugeriu uma vida completamente diferente.
Tilly levantou-se antes do amanhecer, com sua decisão firme. Ela arrumou a mochila metodicamente, comida para 3 dias, um saco de dormir, fósforos, sua faca de caça. Ela vestiu várias camadas de roupa e encheu uma garrafa térmica com café. Hank Dawson já estava lá acordado quando ela atravessou a propriedade dele. Ela o encontrou no celeiro cuidando dos cavalos. "Vai a algum lugar?" Ele perguntou, olhando para a mochila. "Para as montanhas, alguns dias." Ele não perguntou por quê. Simplesmente acenou com a cabeça, o rosto marcado pelo tempo pensativo. "Você sabe que o tempo está mudando." "Eu sei." Ele a observou por um momento, depois voltou com um rolo de corda. "Leve isso. Nunca se sabe quando você pode precisar." Ela aceitou. "Obrigada, Hank. Cuide-se, Tilly. Aquelas montanhas não se importam com o tempo que você viveu ao lado delas." Ela o deixou parado na porta do celeiro. O sol estava nascendo no cume a leste, pintando os picos de dourado e rosa. Tilly virou o rosto para eles e começou a caminhar. O mapa estava enfiado dentro de sua jaqueta, perto do coração. Em algum lugar à frente esperava uma cabana cheia de segredos e uma verdade que ela não podia mais evitar. Fosse o que fosse que encontrasse lá, ela estava pronta para enfrentar. Ela passou a vida inteira aprendendo a suportar. Isso não seria diferente. A trilha serpenteava para cima, no silêncio branco da floresta selvagem. Tilly ajustou as alças da mochila e seguiu em frente, sem olhar para trás. O primeiro dia de caminhada levou Tilly por um território familiar, os prados atrás da propriedade dos Dawson, o leito do riacho onde ela e Earl costumavam pescar no verão, o bosque de pinheiros ponderosa que marcava a fronteira entre a terra colonizada e a verdadeira selva. Ela caminhava com firmeza, conservando sua energia, lendo o mapa em intervalos para confirmar que estava no caminho certo. Ao meio-dia, ela havia cruzado para uma região que não conhecia. A trilha estreitou-se, serpenteando entre afloramentos rochosos e através de densos matagais de sempre-vivas. A neve cobria o chão com uma espessura considerável, intocada pela passagem humana, e ela teve que abrir seu próprio caminho através de montes de neve que às vezes chegavam aos joelhos. A mochila ficava mais pesada a cada quilômetro. Suas pernas ardiam com o esforço da subida. Ela pensava em Earl enquanto caminhava, tentando imaginá-lo fazendo a mesma jornada. Quantas vezes ele tinha vindo aqui sem que ela soubesse? Quantas mentiras ele contou para explicar suas ausências? Ela se lembrou das vezes em que ele saía para caçar por dias a fio, voltando com caça, mas nunca falando muito sobre onde tinha estado. Ela nunca o questionou. Ela confiava nele. Essa confiança parecia frágil agora, uma fina camada de gelo sobre águas profundas. Ela acampou naquela noite ao lado de um riacho congelado, fazendo uma pequena fogueira e comendo uma refeição simples de pão e carne seca. As estrelas brilhavam frias e intensas acima dela, mais estrelas do que ela podia ver da fazenda, onde o brilho das cidades distantes ofuscava o céu. Ali não havia nada além da escuridão e da luz, os antigos padrões das constelações girando acima dela. Ela dormiu mal, acordando frequentemente para alimentar a fogueira, e levantou-se antes do amanhecer para continuar sua jornada. O segundo dia foi mais difícil. O terreno ficou mais íngreme, a neve mais profunda. Várias vezes ela teve que voltar quando os pontos de referência do mapa não correspondiam ao que ela encontrava à sua frente. Uma árvore caída bloqueando o caminho, um riacho que havia mudado de curso desde que Earl traçou suas linhas. Ela começou a se perguntar se havia cometido um erro, se estava muito velha para esse tipo de aventura, se deveria voltar enquanto ainda podia. Mas ela não voltou. O que quer que a esperasse no final dessa jornada, ela precisava encontrá-lo. O desconhecimento seria pior do que qualquer verdade. No meio da tarde do segundo dia, o céu tinha ficado com a cor de metal amassado. Tilly conhecia essa cor. Significava que a neve estava a chegar, e não as suaves nevascas do início do inverno, mas algo mais pesado, mais perigoso. Ela acelerou o passo, seguindo os últimos pontos de referência do mapa. Uma rocha partida distinta, um pinheiro atingido por um raio, uma crista que descia abruptamente em direção a um vale escondido. Ela chegou ao topo da cordilheira no momento em que os primeiros flocos começaram a cair. Abaixo dela, meio enterrada em um monte de neve, havia uma pequena cabana. A fumaça escurecia as toras, o telhado estava coberto de branco e a porta era quase invisível sob a neve acumulada de inúmeras tempestades. Parecia abandonada, esquecida, uma relíquia de outra era. Mas estava lá. A cabana de Earl existia. O mapa não tinha mentido. Tilly desceu com cuidado, usando a corda que Hank lhe dera para descer uma seção particularmente íngreme da crista.
Quando chegou à cabana, a neve caía forte e rápida, obscurecendo as montanhas atrás dela, reduzindo o mundo a um estreito círculo branco. A porta estava congelada, selada pelo gelo que se formara ao longo de suas bordas. Tilly tirou o machado de Earl da mochila. Ela o encontrou no celeiro, com a lâmina ainda afiada e o cabo desgastado por anos de uso, e começou a lascar o gelo. O trabalho era lento, seus braços doíam a cada golpe, mas gradualmente a porta se soltou. Quando finalmente cedeu, ela quase caiu para dentro. A cabana estava escura, iluminada apenas pela luz cinza que se filtrava por uma única janela coberta de gelo. Tilly ficou parada na porta, sua respiração embaçando no ar frio, esperando seus olhos se ajustarem. O espaço era pequeno, talvez 3,6 metros quadrados. Um catre estava encostado em uma parede, coberto por cobertores comidos pelas traças. Um fogão a lenha ocupava o centro da sala, com seu cano subindo pelo telhado. Uma mesa tosca estava sob a janela, ladeada por uma única cadeira. E ao longo da parede oposta, dispostos em prateleiras de madeira rudimentares, havia dezenas de potes de vidro. Tilly se aproximou, suas botas rangendo no piso congelado. Cada pote continha papéis dobrados selados com cera vermelha na parte superior. Cada pote estava etiquetado com um ano escrito pela mão cuidadosa de Earl em tiras de fita adesiva desbotada. Os anos avançavam, pote após pote, década após década, terminando com um marcado com o ano atual. Tilly estendeu a mão e tocou o pote mais antigo. O vidro estava frio sob seus dedos, frio como uma sepultura. Eram as confissões de Earl. Ela entendeu isso agora, sem precisar que lhe dissessem. Tudo o que ele não podia dizer em voz alta, tudo o que não podia compartilhar com ela ou com qualquer outra pessoa, ele havia escrito e selado neste lugar. 40 anos de segredos preservados em vidro e cera, esperando que alguém os encontrasse, esperando por ela. O vento lá fora aumentou até se tornar um uivo. Através da janela coberta de gelo, Tilly não conseguia ver nada além de branco. A nevasca havia chegado com força total, bloqueando qualquer possibilidade de retorno. Ela estava presa ali, sozinha com os segredos de seu marido falecido, até que a tempestade passasse. Ela se virou para o fogão a lenha e começou a acender o fogo. Havia lenha seca empilhada ao lado dele, gravetos em uma caixa no chão. Earl mantinha este lugar preparado, pronto para uso. Ela se perguntou quando ele estivera aqui pela última vez, se ele se sentara nesta mesma cadeira, lendo suas próprias confissões, acrescentando novas à coleção. Quando o fogo estava aceso e a cabana começou a aquecer, Tilly tirou o casaco e sentou-se à mesa. Os potes brilhavam em âmbar à luz do fogo, seu conteúdo invisível atrás do vidro. Ela pensou em deixá-los sem ler. Pensou em levá-los montanha abaixo sem abri-los, enterrá-los em algum lugar, deixando os segredos de Earl morrerem com ele. Talvez fosse a coisa mais misericordiosa a se fazer, a coisa mais fiel. Mas misericórdia não era o que ela tinha vindo buscar. Ela tinha vindo em busca da verdade. Ela pegou o pote marcado com 1952, a confissão mais antiga, e quebrou o selo. O papel dentro estava quebradiço, amarelado pelo tempo. Ela o desdobrou cuidadosamente, segurando-o perto da luz da lareira. A caligrafia de Earl preenchia a página, mais jovem do que ela imaginava, menos firme, as letras amontoadas como se ele estivesse escrevendo com pressa ou medo. Ela começou a ler. A confissão era datada de 1º de março de 1952. Earl escreveu sobre a Coreia, sobre uma vila que sua unidade havia recebido ordens para defender, sobre combates que duraram 3 dias sem dormir. Ele escreveu sobre uma jovem coreana que tentou fugir da aldeia com seu filho preso no fogo cruzado. Ele escreveu sobre segurá-la enquanto ela morria, sobre a criança chorando na neve, sobre o momento em que um projétil atingiu as proximidades e ele não conseguiu encontrar a criança novamente. Procurei por horas, Earl havia escrito. Cavei os escombros com as minhas próprias mãos. Nunca a encontrei. Nunca soube se ela sobreviveu ou morreu. Digo a mim mesmo que ela deve ter sido resgatada por outra pessoa, levada para um lugar seguro. Mas não sei. Nunca saberei. E não posso falar sobre isso com ninguém, nem mesmo com Deus. As palavras não saem. Então, escrevo-as aqui, onde ninguém jamais as lerá, onde podem ficar enterradas como aquela criança na neve. Tilly pousou o papel. Suas mãos tremiam. Ela sabia que Earl havia servido na Coreia, sabia que ele havia combatido, mas ele nunca falou sobre isso em detalhes. Ele voltou da guerra e fechou essa porta atrás de si, e ela respeitou seu silêncio. Agora ela entendia o que aquele silêncio lhe custou. O fogo crepitava, o vento uivava,
e Tilly sentava-se sozinha na cabana gelada, lendo a confissão do marido à luz das chamas, começando a entender o homem que amou e perdeu. Ela colocou a primeira confissão de lado e ficou olhando para as fileiras de potes que ainda estavam nas prateleiras. Tantos anos, tantos segredos, cada um selado em vidro e cera, cada um carregando um pedaço de Earl que ela nunca conhecera. Parte dela queria parar, queimar a cabana e ir embora. Que bem poderia advir de saber que Earl estava morto? Essas confissões não podiam mudar isso. Não podiam trazê-lo de volta. Não podiam proporcionar-lhes as conversas que deveriam ter tido, mas ela havia construído sua vida sobre uma base que considerava sólida. Agora, ela precisava ver as rachaduras para compreender o que estava sob seus pés o tempo todo. Lá fora, a nevasca não dava sinais de parar. Não havia para onde ir, nada a fazer além de esperar e ler. Ela pegou o próximo frasco, marcado com 1953, e quebrou o selo. A confissão de 1953 era mais curta que a primeira, a caligrafia mais controlada. Earl escreveu sobre voltar para casa depois da guerra, sobre a estranheza de andar pelas ruas comuns americanas depois do que tinha visto. Ele escreveu sobre aceitar um emprego em uma fazenda na Pensilvânia, sobre a família que o contratou, sobre a filha que sorria para ele do outro lado da mesa de jantar. O nome dela era Anna. Earl a descreveu cuidadosamente, como se tivesse medo de escrever demais. Cabelos escuros, olhos gentis, um riso que o fazia esquecer. Por um momento, as coisas que ele estava tentando esquecer. Eles começaram a se encontrar em segredo, caminhando à beira do rio à noite, conversando sobre nada e tudo. Ele se apaixonou por ela, ou pensou que sim. Ela se apaixonou por ele, e então lhe disse que estava grávida. A confissão de Earl aqui ficou hesitante. As frases foram interrompidas por rasuras e falsos começos. Ele escreveu sobre o pânico, sobre a vergonha, sobre o peso da responsabilidade que o oprimia antes que ele estivesse pronto para suportá-la. Ele escreveu sobre o pai de Anna descobrindo o segredo deles, sobre a fúria e as ameaças, sobre ser mandado embora e nunca mais voltar. Eu deveria ter ficado, escreveu Earl. Eu deveria ter me casado com ela. Eu deveria ter sido um homem. Mas eu tinha 23 anos e ainda carregava a guerra dentro de mim, e não sabia ser nada além de medroso. Então, fugi. Deixei-a lá com uma criança crescendo dentro dela, e corri para o oeste o mais rápido que pude. Nunca me perdoei. Nunca me perdoarei. Tilly leu as palavras uma segunda vez, com o peito apertado. Earl amara alguém antes dela. Earl fora pai de uma criança antes de Lenore. Tudo o que ela pensava saber sobre o início do relacionamento deles era baseado em algo que ele nunca lhe havia mostrado. Ela passou para o próximo pote, 1954, esperando encontrar algo mais leve. Em vez disso, encontrou mais peso. Earl escreveu sobre ter recebido uma carta encaminhada por vários endereços até encontrá-lo em Wyoming. Anna havia morrido no parto. O bebê, um menino, havia sobrevivido e sido acolhido pelos pais dela. O nome de Earl não constava na certidão de nascimento. Ele não era bem-vindo para entrar em contato com eles. Ele não era bem-vindo no funeral. Eu a matei? Escreveu Earl, as palavras irregulares na página. Tão certo quanto se eu tivesse puxado o gatilho. Se eu tivesse ficado, se tivesse me casado com ela, se estivesse lá quando o bebê nasceu, talvez ela tivesse sobrevivido. Talvez ela precisasse de mim e eu não estivesse lá. Vou carregar isso até morrer. Tilly colocou a confissão sobre a mesa e pressionou as mãos contra os olhos. A cabana estava quente com a lareira, mas ela sentia frio por dentro. Esse era o homem com quem ela se casara, esse garoto assombrado e cheio de culpa que fugira de uma tragédia para outra, que construíra sua vida sobre os escombros daquela que abandonara. E ainda assim, ele construíra algo. Ele viera para Montana, encontrara trabalho, encontrara ela. Ele tinha sido um bom marido no que importava, estável, fiel e presente. Ele nunca falou de Anna, nunca deu a entender que tinha uma filha. Ele selou essas verdades em potes e as levou para esta cabana gelada, onde ninguém jamais as encontraria. Até agora, até ela quebrar o selo, ela leu as confissões de 1950 segundos mais rapidamente, observando o padrão emergir. A cada ano, Earl escrevia algo, às vezes algumas frases, às vezes várias páginas. Pequenos pecados, principalmente naqueles anos. Uma mentira contada a um empregador, dinheiro guardado que deveria ter sido devolvido, uma palavra cruel dita com raiva. Mas por trás de cada confissão havia a mesma base de culpa, o mesmo alicerce de vergonha que se formou na Coreia e se solidificou na Pensilvânia. Em 1958, o tom mudou novamente.
Earl escreveu sobre tentar encontrar informações sobre seu filho. O menino teria 5 anos naquela época, mas cada pergunta significava silêncio ou hostilidade. A família de Anna não queria ter nada a ver com ele. Eles deram ao menino o nome deles, criaram-no como se fosse seu, apagaram Earl completamente da história. Eu mereço isso, escreveu Earl. Não tenho direito a ele. Desisti desse direito quando fui embora. Mas penso nele todos os dias. Imagino como ele é se tem os meus olhos ou os dela. Será que ele algum dia saberá que eu existi? Será que ele me odiaria se soubesse? Tilly percebeu que estava chorando. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo por suas bochechas e caindo sobre a madeira áspera da mesa. Ela chorava por Earl, pelo fardo que ele carregava sozinho. Chorava por Anna, a mulher que morreu ao dar à luz o filho de Earl. Chorava pelo menino que cresceu sem conhecer seu pai. E em algum lugar por baixo da dor, ela sentiu os primeiros sinais de raiva. Earl tinha escondido tudo isso dela. 38 anos de casamento, e ele nunca tinha confiado a verdade a ela. Será que ele achava que ela o amaria menos? Será que ele achava que ela o deixaria? Ela não o teria deixado. Ela tinha certeza disso. Ela amava Earl pelo que ele era, não pelo que ele fingia ser. Se ele tivesse lhe contado sobre Anna, sobre a criança, sobre a culpa que o atormentava, ela teria entendido. Ela teria ajudado a carregar esse fardo. Era isso que o casamento significava. Mas ele nunca lhe deu essa chance. Em vez disso, escolheu o silêncio, escolheu carregar seu fardo sozinho, escolheu protegê-la da verdade. Ela tinha todo o direito de saber. O fogo estalou, lançando uma chuva de faíscas. Lá fora, o vento havia se transformado em um gemido constante, com a nevasca encontrando seu ritmo. Tilly enxugou os olhos e olhou para os potes que ainda esperavam na prateleira. Os 1960 segundos, os 1970 segundos, os 1980 segundos. Décadas de segredos ainda a serem desvendados. Ela não tinha certeza se conseguiria suportar tudo isso naquela noite. O peso já a oprimia, pesado como a neve no telhado da cabana. Mas ela não podia parar agora. Ela tinha chegado longe demais, aprendido demais. A única maneira de seguir em frente era continuar. Ela pegou o pote marcado com 1962, o ano em que se conheceram, e o segurou nas mãos. O que quer que estivesse escrito dentro dele mudaria a maneira como ela se lembrava do namoro, do casamento, dos primeiros anos de união. Isso reescreveria a história que ela contava a si mesma há quase 4 décadas. O vidro era frio, liso, comum, apenas um pote de conserva, do tipo que sua própria mãe usava para fazer conservas, mas dentro dele havia palavras que poderiam destruir tudo. Tilly pensou no dia em que Earl falou com ela pela primeira vez. Realmente falou, além das saudações educadas trocadas na cidade. Ela estava voltando para a casa da escola onde lecionava, com os braços cheios de livros, quando ele apareceu ao lado dela e se ofereceu para carregá-los. Suas mãos estavam ásperas devido ao trabalho, seus olhos cansados, mas ele sorriu para ela, um pequeno sorriso que parecia custar-lhe algum esforço. Ela pensou então que ele era simplesmente tímido. Agora se perguntava se ele estava calculando, decidindo o quanto de si mesmo revelar, o quanto manter oculto. Será que ele olhou para ela e viu um novo começo, uma folha em branco, uma mulher que não conhecia sua história? Ela não tinha como saber. Ela só podia ler o que ele havia escrito e tentar entender. Ela quebrou o lacre e desdobrou a confissão. A confissão de 1962 começou de maneira diferente das outras. Em vez de culpa e vergonha, Earl escreveu sobre esperança. Uma esperança frágil e cautelosa que ele mal ousava nomear. Conheci alguém, escreveu ele. O nome dela é Matilda, embora todos a chamem de Tilly. Ela dá aulas na escola da cidade, usa o cabelo preso e ri das minhas tentativas fracassadas de conversar. Não a mereço. Não mereço ninguém. Mas quando estou com ela, sinto que posso me tornar alguém melhor do que tenho sido. Tilly pressionou a mão contra a boca. Ela se lembrou daqueles primeiros dias, do namoro cauteloso, da maneira como Earl parecia se aproximar dela como um homem, se aproximando de um animal selvagem, devagar, gentilmente, com medo de assustá-la. Ela achava isso encantador. Agora ela entendia de outra maneira. Ele tinha medo de se assustar. A confissão continuou. Earl escreveu sobre sua decisão de contar a verdade a Tilly, de confessar tudo antes que fossem mais longe. Ele escreveu sobre ensaiar as palavras, praticar como explicar Anna, a criança, a culpa que o seguia por toda parte. Ele havia planejado contar a ela em uma noite de sábado, caminhando à beira do rio fora da cidade. Mas quando o momento chegou, ele não conseguiu. Abri a boca e nada saiu, escreveu Earl.
Ela estava me olhando com tanta confiança, tanta franqueza. Eu não suportava ver aquele olhar mudar. Não suportava vê-la se afastar de mim da mesma forma que todos se afastaram quando descobriram quem eu realmente sou. Então, não disse nada. Engoli a verdade e deixei o momento passar. A confissão terminou com uma frase que atingiu Tilly profundamente. Decidi me casar com ela, se ela me aceitar. Passarei o resto da minha vida tentando ser digno da chance que ela está me dando, mas nunca contarei a ela sobre Anna ou o menino. Algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas. Tilly colocou o jornal sobre a mesa. Suas mãos tremiam. Todos aqueles anos, todas aquelas décadas de parceria e confiança. E Earl carregava esse peso sozinho, nunca deixando que ela ajudasse, nunca dando a ela uma escolha. Ela pensou no que teria feito se ele tivesse contado. Ela teria se casado com ele mesmo assim? Ela queria acreditar que sim, mas não tinha certeza. Ela era jovem em 1962, cheia de ideais românticos sobre casamento e família. Descobrir que o homem que ela amava havia abandonado uma mulher grávida poderia ter mudado as coisas. Poderia ter mudado tudo. Mas ela nunca saberia, porque Earl havia feito a escolha por ela. Ele decidiu que ela não poderia lidar com a verdade e, por isso, a escondeu. Isso era amor? Ela se perguntou. Ou era covardia? Ele estava protegendo-a ou protegendo a si mesmo? Talvez ambos. Talvez amor e covardia não fossem tão diferentes assim. Ela passou pelo resto dos 1960 segundos mais lentamente agora, lendo cada confissão com novos olhos. Earl escreveu sobre o casamento deles, sobre o nascimento de Lenore, sobre o trabalho diário de construir uma vida no Vale Bitterroot. Por baixo da narrativa superficial de contentamento, corria uma corrente de ansiedade. Ele estava sempre observando, sempre esperando que o passado o alcançasse. Em 1965, ele escreveu sobre um estranho que passou pela cidade fazendo perguntas. Um homem da Pensilvânia procurando por alguém chamado Earl, que havia trabalhado em uma fazenda lá anos atrás. Earl se escondeu no celeiro até que o homem fosse embora. O estranho nunca mais voltou. Mas o sono de Earl piorou depois disso. Ele começou a ter sonhos com Anna, com a criança, com ser encontrado e exposto. Não posso escapar do que fiz, escreveu ele. Não posso fugir da minha própria culpa. Ela vive dentro de mim como um segundo batimento cardíaco, sempre presente, sempre me lembrando de quem eu realmente sou. Tilly sabia que Earl tinha dificuldade para dormir. Ela se lembrava da noite em que acordou e encontrou o lado dele da cama vazio. Das noites em que o ouvia se movimentando pela casa na escuridão. Ela atribuía isso à guerra, ao estresse comum, à inquietação que parecia afligir tantos homens de sua geração. Agora ela entendia que era algo mais específico, mais pessoal. A confissão de 1968 a levou às lágrimas novamente. Lenore tinha 6 anos naquele ano, e Earl escreveu sobre observá-la brincar no quintal, seus cabelos escuros refletindo a luz do sol, seu riso ecoando pela propriedade. Ela se parece com ele, escreveu Earl, como o menino que deixei para trás. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma maneira de inclinar a cabeça quando está pensando. Eu a observo e vejo 2 crianças, a que tenho e a que abandonei. Eu a amo mais do que imaginava ser possível amar alguém. Mas não consigo escapar da consciência de que, em algum lugar da Pensilvânia, há um menino que não tem pai, um menino que eu fui covarde demais para reivindicar. Tilly pensou em Lenore, na distância que havia crescido entre sua filha e Earl ao longo dos anos. Lenore sempre sentiu que seu pai escondia algo, que a observava com uma emoção que ela não sabia definir. Ela interpretou isso como decepção, frieza, falta de amor. Agora Tilly via o que realmente era. Culpa, tristeza, o peso terrível da comparação. Earl amava Lenore. Tilly sabia disso sem sombra de dúvida, mas ele a amava com o coração partido, um coração que estava sempre olhando por cima do ombro para a criança. Ele a havia deixado para trás. Não era de se admirar que Lenore sentisse que algo estava faltando. Havia algo faltando. Um pedaço de Earl que permaneceu para sempre na Pensilvânia. Perdido para sempre. A nevasca continuava lá fora. A neve se acumulando cada vez mais contra as paredes da cabana. Tilly levantou-se da mesa e colocou mais lenha na lareira, movendo-se com rigidez depois de ficar sentada por tanto tempo. Seu corpo doía, mas a dor em seu peito era pior. Ela olhou para os potes restantes, os 1970 segundos, 1980 segundos, 1990 segundos e além. Mais décadas, mais segredos, mais verdades que Earl carregava sozinho.
Ela não tinha certeza de quanto mais poderia suportar naquela noite, mas também não tinha certeza de que poderia parar. A cabana parecia diferente agora, pesada com o peso da revelação. Earl sentara-se nesta mesma cadeira, escrevera nesta mesma mesa, selara suas confissões nestes mesmos potes. Ele fizera isso por 40 anos, vindo aqui em segredo, aumentando sua coleção de culpas, depois voltando para a fazenda como se nada tivesse mudado. Todo esse tempo, Tilly esperara por ele, confiando nele, amando-o sem saber quem ele realmente era. Ela pegou o frasco marcado com 1978, o ano em que Lenore completou 16 anos, o ano em que tudo começou a mudar entre eles. Antes de abri-lo, ela fez uma pausa, segurando o frasco com as duas mãos como se fosse uma oração. Pensou em ligar para Lenore, em contar à filha o que havia encontrado, mas os telefones não funcionavam tão longe nas montanhas. Além disso, o que ela diria? Seu pai teve outra filha. Seu pai carregava a culpa como uma pedra em volta do pescoço. Seu pai amava você, mas seu amor era complicado pela dor que você nunca soube que existia. Essas conversas viriam mais tarde, quando ela voltasse para casa, quando tivesse lido tudo, quando compreendesse toda a extensão da vida oculta de Earl. Por enquanto, ela estava sozinha com a verdade e tinha que enfrentá-la sozinha. Ela quebrou o selo do pote de 1978 e começou a ler. A confissão de 1978 era a mais longa que Tilly havia lido até então. A caligrafia de Earl havia mudado, ficando mais firme, mais medida, a escrita de um homem que havia chegado à meia-idade, mas a culpa permanecia tão viva como sempre. Lenore completou 16 anos hoje, Earl começou. Fizemos uma pequena festa. Tilly fez um bolo. Os Dawson vieram. Lenore fingiu estar envergonhada com a atenção, como as adolescentes costumam fazer. Ela soprou as velas e fez um pedido que não nos contou, e eu fiquei ali observando-a com o coração na boca. Earl continuou a descrever a festa em detalhes. A maneira como Lenore riu quando Hank Dawson contou uma de suas piadas terríveis. A maneira como ela ajudou a mãe a lavar a louça depois. A maneira como ela o abraçou antes de ir para a cama e disse, "Obrigada, pai." Apenas 2 palavras, mas que significavam tudo para ele. "Não consigo olhar para ela sem ver ele", escreveu Earl. O menino da Pensilvânia teria 25 anos agora, seria um homem. Talvez tivesse seus próprios filhos. Talvez fosse pai, e eu não saberia de nada. Perdi toda a vida dele. Escolhi perder. A confissão tomou um rumo mais sombrio. Earl escreveu sobre a distância que crescia entre ele e Lenore, sobre a maneira como ela às vezes olhava para ele com confusão ou frustração. Ela queria mais dele, mais carinho, mais palavras, mais presença, e ele não sabia como dar isso. Toda vez que tentava se aproximar dela, a culpa surgia e o sufocava. Ele se sentia uma fraude fingindo ser pai, enquanto outra criança existia em algum lugar sem ele. Tilly diz, "Sou muito dura com a menina", escreveu Earl. Ela diz, "Lenore precisa que eu me abra, que converse com ela, que a deixe entrar. Mas como posso me abrir quando tudo dentro de mim é veneno? Como posso deixá-la entrar quando ela não sabe a verdade sobre quem eu sou?" Tilly se lembrava vividamente daqueles anos. Lenore tinha sido uma adolescente difícil, não exatamente rebelde, mas de língua afiada e impaciente, rápida em apontar inconsistências e lenta em perdoar. Ela acusou Earl de frieza mais de uma vez, de se importar mais com a fazenda do que com ela, de estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Tilly sempre defendeu Earl. Ela disse a Lenore que os homens da geração dele não foram criados para expressar seus sentimentos, que o silêncio dele era uma forma de amor que ela precisava aprender a reconhecer. Mas agora ela viu a verdade. O silêncio de Earl não era um condicionamento cultural, era uma ocultação deliberada. Ele se afastou de Lenore porque tinha medo do que aconteceria se aproximasse demais. Os próximos frascos continuaram o padrão. Ao longo dos 1980 segundos, Earl acompanhou a vida de Lenore a uma distância cuidadosa, sua formatura, seu breve período na faculdade, sua decisão de abandonar os estudos e se casar com um homem chamado Peter, em quem Earl não confiava totalmente. Ele compareceu ao casamento, fez um brinde, sorriu para as fotos, mas por dentro estava atormentado. Ela estava tão bonita. Earl escreveu sobre o casamento, tão cheio de esperança. Eu queria dizer a ela como estava orgulhoso, e não consigo encontrar a chave. Tilly também estava naquele casamento. Ela se lembrava do brinde de Earl, breve, formal, vagamente congratulatório. Ela gostaria que ele tivesse dito mais,
demonstrado mais, mas não o pressionou. Ela aceitou suas limitações da mesma forma que aceitava o clima, como algo além de seu controle. Agora, ela entendia que as limitações dele não eram fixas. Elas eram escolhidas. Earl construíra muros ao seu redor, tijolo por tijolo, ano após ano, e nunca deixara ninguém ajudá-lo a derrubá-los. O pote de 1985 continha algo diferente. Um recibo. Tilly o desdobrou e encontrou uma conta de um detetive particular em Missoula, alguém que Earl contratara para rastrear informações sobre seu filho. O relatório anexado era breve e decepcionante. O investigador encontrou registros do nascimento na Pensilvânia, localizou a cidade onde a família de Anna morava, mas não conseguiu confirmar nenhuma informação atual sobre o menino. O rastro esfriou em algum momento no início de 1972, quando a família se mudou e não deixou endereço para contato. A confissão de Earl naquele ano foi breve. Tentei encontrá-lo. Não consegui. Talvez seja o que eu mereço. Ele havia tentado outras vezes também, Tilly descobriu. Havia mais recibos espalhados pelos potes, outros investigadores, outros becos sem saída, outros fracassos. Cada vez que Earl chegava perto de encontrar seu filho, algo bloqueava o caminho. Cada vez, ele registrava sua decepção com palavras cuidadosas e comedidas que mal conseguiam esconder seu desespero. Por volta de 1990, Earl parecia ter desistido da busca. Suas confissões se tornaram menos frequentes, mais curtas, mais resignadas. Ele escreveu sobre envelhecer, sobre ver seu corpo falhar, sobre a estranha paz que veio ao aceitar que nunca encontraria a criança que havia perdido. Ele escreveu sobre Tilly, sobre o quanto a amava, sobre a gratidão que sentia por cada dia que compartilhavam. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Earl escreveu em 1994. Eu não a mereço, nunca mereci, mas tentei todos os dias ser digno do amor dela. Espero que, quando eu partir, ela se lembre do homem que tentei ser e não do homem que fui. Tilly fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Ela sabia que Earl a amava. Ela sentia isso em seus toques, via isso em seus olhos, ouvia isso nas poucas palavras que ele dizia. Mas ela nunca soube da profundidade da gratidão dele, da ferocidade da devoção dele, do terror que ele sentia ao pensar em perdê-la. Ele teve medo todos esses anos. Medo de que ela descobrisse a verdade, medo de que ela fosse embora, medo de que o passado dele destruísse o presente. E então ele escondeu tudo, selou em potes, levou para esta cabana congelada, onde ninguém jamais encontraria. Até agora, até ela quebrar os selos e ler as palavras que ele nunca poderia dizer em voz alta, o fogo estava quase se apagando. Tilly acrescentou mais lenha e sentou-se novamente, enrolando o cobertor fino do catre em torno dos ombros. A nevasca continuava lá fora, o vento sacudindo as paredes da cabana. Ela não tinha ideia de que horas eram, nem sabia há quanto tempo estava lendo. Ainda havia mais potes para abrir. Os anos 2000, os segundos 20.010 e 1 marcado com o ano atual, a confissão final de Earl, escrita poucos meses antes de sua morte. Ela ainda não estava pronta para esse. Precisava se preparar para isso. Abordá-lo lentamente. Se preparar para qualquer verdade que esperasse lá dentro. Ela pegou o próximo pote na sequência e continuou a ler. As horas passavam lentamente na cabana congelada. Lá fora, a nevasca não dava sinais de enfraquecimento. Tilly abriu um frasco após o outro, vendo a vida de Earl se desenrolar ao contrário. Não a vida que ela conhecia, mas a vida oculta que corria por baixo dela, como um rio subterrâneo, moldando a paisagem sem nunca romper a superfície. Cada confissão acrescentava mais uma camada ao seu entendimento. Cada segredo revelado tornava o homem que ela amava mais estranho e mais familiar. Ela começou a ver Earl não como um mistério a ser resolvido, mas como um ser humano a ser compreendido, imperfeito, assustado, fazendo o melhor que podia com o fardo que carregava. Isso não tornava os segredos mais fáceis de suportar, mas os tornava compreensíveis. Pelo menos tornava Earl humano. Ela pegou o pote de 2001 e percebeu que suas mãos estavam mais firmes agora, sua respiração mais calma. O choque das primeiras confissões se transformou em algo mais parecido com tristeza, profunda e silenciosa, do tipo que se instala nos ossos e permanece. Atrás dos potes, escondido nas sombras da prateleira mais baixa, Tilly encontrou algo que não havia notado antes, um pacote de envelopes amarrados com um barbante desbotado. Ela os retirou e os examinou à luz da fogueira. Cada envelope tinha o mesmo endereço. Meu filho, sem nome,
sem endereço, sem selos. Eles nunca haviam sido enviados pelo correio. Tinham sido escritos, lacrados e guardados ali, ao lado das confissões, como se Earl estivesse se preparando para uma conversa que nunca aconteceu. Tilly os contou. 23 cartas no total, abrangendo anos desde meados de 1962 até alguns anos atrás. Ela desamarrou o barbante e abriu o primeiro, manuseando o papel amarelado com cuidado. A carta era datada de 1967. A caligrafia de Earl era mais jovem naquela época, menos controlada. As palavras se aglomeravam com uma urgência que beirava o desespero. Querido filho, ele começou, não sei se você algum dia lerá isto. Não sei seu nome nem onde você está. Não sei nem se você está vivo, mas preciso escrever para você de qualquer maneira, para falar com você através de todos os quilômetros e anos que nos separam. A carta tinha 3 páginas. Earl escreveu sobre o dia em que o menino nasceu, sobre Anna, sobre a escolha que fez de partir e nunca mais voltar. Ele escreveu sobre sua vergonha e culpa, sobre as noites em que ficava acordado pensando na criança que abandonou, sobre as orações que fez e que não foram respondidas. Eu fui um covarde, escreveu Earl. Eu tinha medo da responsabilidade, medo de ser pai, medo de falhar com você da mesma forma que falhei com todos os outros. Então eu fugi. E fugir foi a pior coisa que já fiz. Eu penso em você todos os dias. Eu me pergunto quem você se tornou. Eu espero e rezo para que você tenha encontrado uma boa vida, apesar da minha ausência. A carta terminava com uma frase simples. Eu te amo, filho. Sempre amei. Sempre a amarei. Mesmo que você nunca saiba disso. Tilly colocou a carta sobre a mesa e pressionou as mãos contra os olhos. Earl havia escrito essas palavras há mais de 50 anos, despejando seu coração no papel e, em seguida, guardando-as onde ninguém jamais as veria. Ele fez isso 23 vezes, escrevendo cartas para uma criança que nunca as receberia, dizendo palavras que nunca seriam ouvidas. Por que ele não as enviou? Tilly podia imaginar. Ele não tinha endereço. Ele temia a rejeição. Ele não suportava a ideia de seu filho ler essas palavras e sentir nada além de raiva. Mas ela também se perguntou se havia algo mais em jogo, um medo mais profundo, o medo de realmente encontrar o que ele estava procurando. Enquanto o menino permanecesse abstrato, desconhecido, Earl podia imaginá-lo feliz, bem-sucedido, sem o peso da ausência do pai. Mas se ele procurasse e descobrisse a verdade, se soubesse que seu filho o odiava, ou pior, que não se importava com ele, isso o destruiria. Era melhor manter as cartas lacradas, melhor escrever as palavras e nunca enviá-las. Era melhor carregar a esperança de uma possível reconciliação do que a certeza da rejeição. Tilly leu várias outras cartas, cada uma mais comovente que a anterior. Em 1975, Earl escreveu sobre o primeiro dia de Lenore no jardim de infância, descrevendo como ele ficou parado na beira do pátio da escola, observando-a correr em direção ao prédio, e como pensou em outra criança, começando a escola em outro lugar, sem um pai para vê-la partir. Em 1982, ele escreveu sobre um sonho que teve em que seu filho aparecia na porta da casa da fazenda, agora um homem adulto, perguntando a Earl por que ele havia partido. No sonho, Earl tentou explicar, tentou se desculpar, mas nenhuma palavra saía. Ele acordou chorando e Tilly o encontrou na cozinha, olhando para o nada, recusando-se a dizer o que estava errado. Tilly se lembrava daquela noite. Ela presumiu que Earl estava pensando na guerra, nos fantasmas que às vezes pareciam segui-lo. Ela o abraçou e não disse nada, deixando-o lidar com qualquer escuridão que o tivesse dominado. Ela não sabia, não poderia saber que a escuridão tinha um nome, um rosto, um filho que ele não conseguia alcançar. Em 1998, Earl escreveu uma carta diferente das outras. Em vez de se desculpar, ele ofereceu conselhos, orientações para uma vida que nunca havia testemunhado, lições que esperava que de alguma forma chegassem ao menino que havia perdido. Trabalhe duro, escreveu. Seja honesto, trate as pessoas com justiça, mesmo quando elas não merecem. Ame sua esposa completamente, se tiver a sorte de encontrar uma. E se algum dia tiver filhos, esteja presente para eles, esteja presente. Não cometa meus erros. A carta terminava com uma promessa. Se algum dia eu te encontrar, vou te contar tudo isso pessoalmente. Até lá, vou carregar você comigo para sempre. Tilly colocou as cartas de lado e olhou para os potes restantes. Ela estava perto do fim.
Agora, os últimos anos, as últimas confissões. Ela podia ver o pote marcado com o ano atual no final da fileira, esperando por ela. Mas primeiro ela precisava entender outra coisa. Ela examinou as prateleiras procurando por outros itens escondidos, outros segredos que Earl pudesse ter guardado. Sua mão encontrou uma pequena caixa de madeira atrás dos potes na prateleira de cima, enfiada em um canto que ela não tinha notado antes. Ela atirou e examinou. A caixa era simples, sem verniz, com uma trava de latão simples. Dentro, ela encontrou fotografias. A primeira era uma foto de Anna, a mulher que Earl amara antes de Tilly, a mulher que morrera ao dar à luz seu filho. Ela era jovem na fotografia, talvez com 20 anos, com cabelos escuros e um sorriso gentil que lembrava dolorosamente Lenore a Tilly. A segunda fotografia mostrava Anna segurando um bebê, um recém-nascido, enrolado em um cobertor claro, com os olhos fechados e os punhos pequenos curvados contra o peito. No verso, alguém havia escrito Thomas, 3 dias de idade. Thomas, o filho de Earl, tinha um nome. Tilly segurou a fotografia e ficou olhando para o rosto do bebê, tentando ver Earl naquelas pequenas feições, tentando imaginar o homem em que essa criança se tornara. Thomas estaria agora com 60 anos, mais velho que Lenore, mais velho que Tilly quando se casou com Earl. Ele poderia ser avô agora. Ele poderia ter vivido uma vida inteira sem nunca saber quem era seu pai. Ou ele poderia saber, poderia ter procurado como Earl havia procurado e encontrado apenas becos sem saída e silêncio. Tilly guardou as fotografias de volta na caixa e a colocou de lado. Ela precisaria processar o que havia encontrado, pensar sobre o que isso significava, decidir o que fazer com esse conhecimento. Mas primeiro ela precisava terminar de ler. Ela precisava entender toda a forma da vida oculta de Earl antes de poder decidir como seguir em frente. Ela pegou o pote marcado com o ano atual, a confissão final de Earl, e o segurou nas mãos. Era isso o fim da história. Qualquer que fosse a verdade que Earl havia guardado para o final, ela estava dentro desse vidro. Ela quebrou o selo e começou a ler. O papel era mais novo do que os outros, a tinta ainda escura e nítida. Earl havia escrito isso há poucos meses, quando sua saúde estava piorando e seu tempo estava se esgotando. Sua caligrafia mostrava o tremor da idade, mas as palavras eram claras, deliberadas, escolhidas com cuidado. Essa era sua última mensagem para quem quer que encontrasse esse lugar. Essa era sua verdade final. Tilly respirou fundo e continuou lendo. A confissão final de Earl começou com um pedido de desculpas. Tilly, se você está lendo isso, então eu já parti e você encontrou minha cabana, meus potes, meus segredos. Sinto muito por nunca ter contado a você. Sinto muito por ter tido tanto medo. Sinto muito por ter deixado meu medo controlar nossa vida juntos. Você merecia algo melhor. Os olhos de Tilly se encheram de lágrimas, mas ela continuou lendo. Earl escreveu sobre seus últimos anos, sobre ver seu corpo falhar, sobre a estranha clareza que veio com a certeza de que o fim estava próximo. Ele escreveu sobre a decisão que finalmente tomou após décadas de busca e de não conseguir parar de se esconder. 2 anos atrás, Earl escreveu: algo aconteceu que mudou tudo. Uma carta chegou à nossa fazenda, encaminhada de um endereço antigo que eu usei décadas atrás. Era de um homem chamado Thomas Crane, que dizia ser meu filho. Tio prendeu a respiração. 2 anos atrás. Earl sabia há 2 anos que seu filho o havia encontrado. Ele sabia e nunca disse uma palavra. A confissão continuou. Earl descreveu a carta, o choque de lê-la, a enxurrada de emoções que quase o dominou. Thomas passou anos procurando seu pai biológico, rastreando registros, seguindo pistas que esfriavam repetidamente. Ele finalmente encontrou Earl por meio de um banco de dados genealógico comparando amostras de DNA que confirmaram o que Thomas suspeitava há muito tempo. Eu não sabia como responder, escreveu Earl. Fiquei com a carta dele por 3 semanas, lendo-a repetidamente, tentando encontrar coragem para responder. Quando finalmente o fiz, contei a ele toda a verdade sobre Anna, sobre por que eu tinha ido embora, sobre a culpa que carregava há 60 anos. Eu esperava que ele me odiasse, esperava raiva, acusações, rejeição. Em vez disso, ele respondeu com uma gentileza que eu não merecia. Thomas o perdoou. Não foi fácil, não foi completo, mas foi o suficiente para começar uma correspondência. Durante 2 anos eles trocaram cartas, aprendendo sobre a vida um do outro, construindo uma conexão que deveria ter sido construída décadas antes. Eu nunca te contei, escreveu Earl, porque não sabia como. Sempre que tentava falar sobre isso, as palavras ficavam presas na minha garganta.
Como poderia explicar-te que tinha um filho de quem nunca te falei, que trocávamos cartas há meses, que o tinha conhecido uma vez, apenas uma vez, num café em Missoula, enquanto pensavas que eu estava numa consulta médica? Tilly colocou o papel sobre a mesa. Suas mãos tremiam. Earl havia conhecido seu filho. Ele se sentou em frente a Thomas em um café, olhou nos olhos do filho. Ele o abandonou e nunca contou a ela. Ela não sabia como se sentir. Traída. Sim. Outro segredo, outra mentira, mas também aliviada de alguma forma por Earl ter encontrado a reconciliação que buscava antes de morrer, por Thomas ter perdoado ele, por a história não ter terminado em silêncio e arrependimento. Ela pegou a confissão e continuou lendo. Earl descreveu o encontro com detalhes cuidadosos. Thomas tinha 60 anos, era um professor aposentado que morava na Pensilvânia com sua esposa e 2 filhos adultos. Ele tinha 3 netos e trouxe fotos para mostrar a Earl. Segurei essas fotos nas mãos, escreveu Earl, e vi meus netos, filhos que eu nunca soube que existiam, filhos que nunca me conhecerão. Chorei na frente do meu filho, na frente de estranhos em um café, e não conseguia parar. Thomas tinha sido gentil. Ele não pressionou Earl a dar mais do que ele podia. Ele simplesmente ofereceu presença, conexão, o início de algo que poderia se tornar algo mais. Mas eu sabia que meu tempo estava se esgotando. Earl escreveu. Os médicos me disseram o que esperar. Eu tinha meses, não anos. Não poderia construir o relacionamento que queria. Não havia tempo suficiente. Tudo o que eu podia fazer era contar a verdade a Thomas e esperar que isso fosse suficiente. O último pedido de Earl foi para Tilly. Ele queria que ela entrasse em contato com Thomas para conhecer o filho que Earl havia perdido e reencontrado. Ele queria que ela dissesse a Lenore para dar à filha deles a chance de conhecer seu meio-irmão. Ele queria que a família finalmente se unisse, mesmo que isso acontecesse após sua morte. Sei que é pedir muito, escreveu Earl. Sei que não tenho o direito de pedir nada a você, mas Thomas é um bom homem. Ele merece conhecer o resto da família. E Lenore, nossa Lenore, merece saber que tem um irmão. No final da página, Earl havia escrito o endereço de Thomas na Pensilvânia. Mas isso não era tudo. Abaixo do endereço havia uma nota final. Olhe debaixo das tábuas do piso. Há mais. Confissão à parte, ela olhou para o piso de madeira áspero. Ela havia notado uma junção perto do fogão a lenha, onde as tábuas não se encaixavam perfeitamente. Agora ela entendia. Ela se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado do fogão, seus joelhos protestando contra o piso frio e duro. Ela enfiou os dedos na abertura e puxou. A tábua se levantou com um rangido, revelando um espaço escuro embaixo. Lá dentro, ela encontrou uma caixa de metal, uma caixa forte, do tipo usado para guardar objetos de valor. Estava trancada, mas uma pequena chave estava pendurada em um prego cravado em uma das vigas do piso. Ela pegou a chave e abriu a caixa. Lá dentro, ela encontrou tudo. Fotografias de Earl quando era um jovem soldado, bonito e assombrado. Fotografias de Anna, de Thomas quando bebê, da família que o criou. Medalhas militares. Earl nunca havia mencionado uma estrela de bronze, um coração roxo, citações por bravura que contradiziam tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Havia documentos legais também. A certidão de nascimento de Thomas, nomeando Earl como pai. A escritura desta cabana, comprada em 1954, sob um nome que Tilly não reconhecia, e um envelope lacrado endereçado simplesmente para Tilly quando você encontrar isto. Tilly sentou-se sobre os calcanhares e segurou o envelope. Esta era a mensagem final de Earl, suas últimas palavras destinadas especificamente a ela. Todo o resto tinha sido confissão, explicação, o alívio de uma alma perturbada. Mas isto era diferente. Ela abriu o envelope com cuidado. A carta dentro estava escrita com a caligrafia mais firme de Earl, como se ele tivesse concentrado toda a sua força restante nessas palavras finais. Minha querida Tilly, ele começou. Se você encontrou isso, então você sabe de tudo. Você sabe quem eu era antes de te conhecer, o que eu fiz, o que eu escondi. Você sabe o pior de mim, e imagino que esteja com raiva e magoada, se perguntando por que nunca confiei em você com a verdade. A carta tinha 2 páginas. Earl explicou tudo, não os fatos que ela já sabia, mas suas razões. Ele tinha medo de perdê-la. Tinha medo que ela o visse de forma diferente, que o amasse menos, que o deixasse sozinho com sua culpa. Ele escolheu o silêncio porque o silêncio parecia mais seguro do que o risco da rejeição. Mas eu estava errado. Earl escreveu. Eu deveria ter lhe contado tudo desde o início.
Eu deveria ter confiado em você da mesma forma que você sempre confiou em mim. Você não teria ido embora. Agora eu sei disso. Você é mais forte do que eu jamais fui, mais corajosa, mais indulgente. Você teria me ajudado a carregar esse peso e teria sido mais leve para nós dois. Ele se desculpou repetidamente, enchendo a página de arrependimento. Mas a carta terminava com outra coisa. Esperança. Estou pedindo que você faça o que eu não consegui fazer em vida. Earl escreveu: procure Thomas, conheça os meio-irmãos do seu neto, conte a verdade para Lenore e dê a ela a chance de curar as feridas que eu causei. Construa a família que eu tive medo de construir. Transforme toda essa dor em algo bom. Sua última frase foi simples. Eu te amei todos os dias da nossa vida juntos. Mesmo quando não conseguia dizer isso. Mesmo quando não te merecia. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, sabendo que não viverei para ver o que acontecerá a seguir. Eu te amo, Tilly. Sempre amei. Sempre amarei. Tilly apertou a carta contra o peito e chorou. O fogo havia se transformado em brasas. A cabana estava ficando fria ao seu redor, mas ela não percebeu. Ela chorou por Earl, pelo fardo que ele carregou sozinho. Ela chorou por Thomas, o filho, que procurou pelo pai e o encontrou, apenas para perdê-lo novamente. Ela chorou por Lenore, que passou a vida inteira sentindo a distância do pai, sem entender a origem disso, e chorou por si mesma, pelo casamento que pensava compreender, pelos segredos que nunca soube, pelos anos de silêncio que nunca poderiam ser recuperados. Mas por baixo da dor, algo mais se agitava. Propósito, determinação. Earl tinha lhe pedido para fazer o que ele não podia, para estender a mão, para se conectar, para construir. Ela tinha 62 anos, estava sozinha numa cabana gelada, rodeada pelas confissões de um homem morto. Mas ela não estava acabada. Ainda havia trabalho a fazer. Quando as lágrimas finalmente pararam, ela dobrou a carta de Earl cuidadosamente e a colocou na mochila ao lado das fotografias e dos endereços. Então ela se levantou, alimentou o fogo e esperou a tempestade passar. Ela tinha uma longa jornada pela frente. A nevasca durou a noite toda e se estendeu até o dia seguinte. Tilly manteve o fogo aceso, racionou sua comida e passou as horas estudando tudo o que havia encontrado. Ela leu as confissões novamente, mais lentamente desta vez, tentando entender em vez de simplesmente reagir. Ela estudou as fotografias, memorizando os rostos da família que nunca conhecera. Ela segurou as medalhas nas mãos, virando-as, imaginando por que Earl nunca as exibia, nunca falava da bravura que elas representavam. A citação da estrela de bronze descrevia uma ação na Coreia. Earl carregara um soldado ferido sob fogo inimigo, salvando sua vida ao risco da sua própria. A Purple Heart reconhecia ferimentos. Ele havia sofrido ferimentos que Tilly via como cicatrizes em seu corpo, mas nunca perguntou sobre eles. Ele havia descartado suas perguntas com referências vagas a acidentes, infortúnios, nada que valesse a pena discutir. Agora ela entendia. Earl não podia falar sobre seu heroísmo porque não acreditava que o merecia. Em sua própria mente, ele não era um herói, mas um covarde. Um homem que fugiu da responsabilidade, abandonou seu filho, construiu sua vida com base em mentiras. As medalhas contradiziam sua autoimagem, e por isso ele as escondeu onde não pudessem desafiar a história que contava a si mesmo. Tilly colocou as medalhas de volta na caixa e fechou a tampa. Ela as levaria para casa, mostraria a Lenore, deixaria sua filha ver o pai que ela nunca conhecera completamente. Talvez isso ajudasse. Talvez nada pudesse ajudar, mas ela tinha que tentar. Na tarde do segundo dia, a tempestade começou a enfraquecer. O vento passou de um uivo para um murmúrio, e manchas azuis apareceram entre as nuvens. Tilly se preparou para partir, colocando a caixa de metal na mochila de Earl, ao lado dos potes mais importantes. A primeira confissão, a confissão final, as cartas para Thomas que nunca foram enviadas. Ela não podia carregar tudo. A cabana guardava 40 anos de confissões pesadas demais para serem transportadas montanha abaixo. Ela teria que voltar algum dia ou encontrar uma maneira de trazer tudo para baixo, ou simplesmente deixar tudo onde Earl havia deixado. Por enquanto, ela levou o que era mais importante e deixou o resto. A descida foi mais difícil do que a subida. A neve fresca havia soterrado a trilha, e ela teve que navegar pela memória e pela bússola, seguindo o instrumento de latão de Earl por uma paisagem transformada pelo branco. Suas pernas doíam, suas costas protestavam, e mais de uma vez ela teve que parar e descansar encostada em uma árvore, recuperando o fôlego no ar rarefeito da montanha.
Mas ela não parou por muito tempo. Ela tinha trabalho a fazer, ligações a dar, uma família a reconstruir. Cada passo a aproximava do vale, da casa da fazenda, do telefone que a conectaria ao mundo que ela havia deixado para trás. Ela pensou em Thomas enquanto caminhava. Ela tentou imaginá-lo como um homem de 60 anos, aposentado do magistério, morando na Pensilvânia com a família que havia construído. Como teria sido sua vida, crescendo sem conhecer o pai? Ele teria sentido a ausência da mesma forma que Lenore sentia a distância de Earl? Ele teria se perguntado todos aqueles anos quem o havia abandonado e por quê? E agora ele havia encontrado a resposta. Ele havia localizado Earl, entrado em contato e recebido o pedido de desculpas que esperou a vida inteira para ouvir. Mas era tarde demais. Tarde demais para um relacionamento verdadeiro. Tarde demais para os anos de conexão que deveriam ter tido. Tudo o que Thomas tinha era um punhado de cartas e um encontro em um café. As peças de um quebra-cabeça que nunca poderia ser totalmente montado. Tilly se perguntou o que diria a ele. Como você se apresenta a um enteado que você nem sabia que existia? Como você explica décadas de ignorância, anos vivendo ao lado de um homem que nunca mencionou o nome dele? Ela descobriria. Ela precisava descobrir. À noite, ela chegou às encostas mais baixas da montanha, onde a neve diminuía e a trilha ficava mais clara. Ela podia ver a fumaça subindo da chaminé de Hank Dawson na distância, uma coluna cinza fina contra o céu escuro. Agora, sua casa estava perto. Faltavam apenas alguns quilômetros. Ela acampou pela última vez, fez uma pequena fogueira em uma cavidade protegida e comeu o que restava de sua comida. As estrelas surgiram no céu, frias e brilhantes, as mesmas estrelas que ela havia observado da cabana 2 noites atrás. Tanta coisa havia mudado desde então. Ela não era mais a mesma mulher que havia escalado aquela montanha. Ela nunca mais seria aquela mulher. Pela manhã, ela completou sua descida. Hank a viu chegando e saiu para encontrá-la. Seu rosto estava marcado pela preocupação, que se transformou em alívio quando viu que ela estava ilesa. Achei que a tempestade tivesse te pegado de surpresa, disse ele. Ela me pegou, mas encontrei o que estava procurando. Ele não perguntou o que isso significava. Simplesmente acenou com a cabeça e caminhou ao lado dela de volta para a fazenda, ajudou-a a entrar, acendeu a lareira enquanto ela se sentava à mesa da cozinha, exausta e transformada. Você precisa de alguma coisa? Ele perguntou. Tempo, ela disse, e talvez um pouco de café. Ele fez café enquanto ela se sentava olhando para o telefone na parede. O velho telefone de disco que ela e Earl nunca se preocuparam em substituir, uma relíquia de outra época. Ela tinha feito milhares de ligações naquele telefone ao longo dos anos, encomendando suprimentos, falando com Lenore, organizando os assuntos da vida cotidiana. Mas as ligações que ela precisava fazer agora eram diferentes. Essas ligações mudariam tudo. Ela esperou até Hank sair, até ficar sozinha na casa da fazenda, tendo apenas o crepitar da lareira e o tic-tac do relógio como companhia. Então, ela se levantou da mesa, atravessou a sala até o telefone e levantou o fone. Lenore primeiro. Sua filha merecia saber antes de qualquer outra pessoa. Ela discou o número de memória, seus dedos encontrando o padrão familiar no disco rotativo. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Então Lenore atendeu, com a voz cautelosa, distante, a voz que ela usava com Tilly desde o funeral. Alô, Lenore. É a sua mãe, uma pausa. Está tudo bem? Tilly fechou os olhos. Preciso te contar uma coisa sobre seu pai e preciso que você volte para casa. Outra pausa, mais longa desta vez. Tilly podia ouvir Lenore respirando do outro lado da linha. Podia imaginar sua filha em pé na cozinha em Boise, tentando decidir se deveria se envolver ou se esquivar. Mãe, se for sobre os preparativos para o funeral de novo, não precisa. É outra coisa, algo importante, algo que muda. A voz de Till embargou. Muda tudo. A qualidade do silêncio de Lenore mudou. Tilly podia sentir a atenção da filha se aguçando, suas defesas baixando. Do que você está falando? Eu descobri uma coisa. Seu pai tinha segredos, coisas que ele nunca nos contou, coisas que acho que você precisa saber. Que tipo de segredos? Tilly olhou para a caixa de metal sobre a mesa da cozinha. As fotografias, cartas e confissões que ela continha. Como ela poderia explicar tudo isso por telefone? Como ela poderia resumir 40 anos de verdades ocultas em uma conversa telefônica? Por favor, disse ela, volte para casa. Explicarei tudo quando você chegar aqui. O silêncio se prolongou. Então Lenore falou e sua voz estava diferente, mais suave, mais vulnerável do que Tilly ouvia há anos. Tudo bem, eu vou. Posso estar aí amanhã à noite. Obrigada.
Elas se despediram e Tilly desligou o telefone. Uma ligação feita, faltava outra. Mas a segunda ligação parecia mais pesada, mais importante. Ela estava prestes a entrar em contato com um estranho que compartilhava o sangue de seu marido. Um homem que passou a vida inteira se perguntando sobre o pai que o abandonou. Ela pegou o endereço de Thomas da caixa de metal e ligou para a lista telefônica para obter o número de telefone dele. Suas mãos estavam firmes enquanto discava, mas seu coração batia forte. O telefone tocou uma, duas, três vezes, até que um homem atendeu e ouviu a voz de Earl. Não exatamente, mas parecida o suficiente para fazer seu coração parar. A mesma cadência medida, a mesma profundidade tranquila. Alô, alô. É Thomas Crane falando? Quem está ligando? Tilly respirou fundo. Meu nome é Matilda Roden. Tilly, eu era casada com seu pai. O silêncio do outro lado da linha era profundo. Então Thomas falou, e sua voz estava carregada de emoção. Senhora Roden, eu estava esperando que você ligasse. Eles conversaram por mais de 1 hora. Thomas contou a ela sobre sua busca por Earl, sobre as décadas de incerteza, sobre o dia em que finalmente encontrou o nome de seu pai em um banco de dados genealógico. Ele contou a ela sobre as cartas que trocaram, sobre o encontro em Missoula, sobre como Earl chorou quando viu as fotos de seus netos. Ele falou sobre você, disse Thomas. Ele disse que você era o amor da vida dele. Ele disse que gostaria de poder contar tudo a você, mas tinha medo. Eu gostaria que ele tivesse contado, disse Tilly. Eu teria entendido. Eu sei. Ele também sabia, eu acho, no final. Mas alguns medos são profundos demais para serem superados. Thomas contou a ela sobre sua própria família, sua esposa, seus 2 filhos, seus 3 netos. Ele construiu uma boa vida, apesar da ausência do pai. A família que o criou o amava muito, mas sempre houve um ponto de interrogação no centro de sua identidade. Encontrar Earl respondeu algumas dessas perguntas, disse Thomas. Agora sei de onde venho. Sei por que ele foi embora. Posso aceitar isso. Tio contou a ele sobre a cabana, sobre os potes, sobre as cartas que ele nunca recebeu. Thomas ouviu em silêncio. Ele nunca parou de pensar em você, disse Tilly. Todos os anos ele escrevia para você, mesmo nunca tendo enviado as cartas. Você sempre esteve com ele. A voz de Thomas ficou embargada quando ele respondeu. Gostaria de ler essas cartas algum dia. Elas pertencem a você tanto quanto pertencem a ele. Antes de desligarem, Tilly fez o convite que Earl lhe pediu para fazer. Ela contou a Thomas sobre Lenore, sobre a meia-irmã que ele nunca conhecera. Ela o convidou para ir a Montana na primavera, para levar sua família para conhecer as pessoas que fizeram parte da outra vida de seu pai. Eu gostaria muito disso, disse Thomas. Eu gostaria muito disso. Eles se despediram e Tilly desligou o telefone. Ela ficou parada na silenciosa casa da fazenda, sentindo o peso do que acabara de fazer. Ela havia atravessado décadas de silêncio e sigilo e começado a construir o que Earl tinha medo de construir. Era apenas o começo. Haveria conversas difíceis pela frente, mas era um começo. Ela olhou ao redor da casa para a cozinha onde ela e Earl haviam compartilhado milhares de refeições, para a cadeira onde ele lia a Bíblia todas as noites. Tudo parecia igual, mas tudo havia mudado. Tilly subiu as escadas para o quarto e finalmente dormiu. Lenore chegou na noite seguinte como havia prometido. Tilly observou da janela da cozinha enquanto o carro da filha subia a longa estrada de terra, levantando poeira que brilhava dourada à luz do entardecer. Ela não via Lenore desde o funeral. Mal tinha falado com ela desde aquela despedida apressada no aeroporto. Agora, sua filha estava voltando para casa para descobrir verdades que mudariam tudo o que ela pensava saber sobre o pai. Tilly abriu a porta e saiu para a varanda. Lenore saiu do carro lentamente, com movimentos cautelosos e expressão reservada. Ela herdara o cansaço de Earl, sua relutância em mostrar vulnerabilidade. Tilly sempre achara isso frustrante. Agora ela entendia de onde isso vinha. Você chegou na hora certa, disse Tilly. Não havia muito trânsito. Lenore subiu os degraus da varanda e ficou de frente para a mãe, de braços cruzados, esperando. Você disse que descobriu algo sobre o papai. Entre. Tenho muito o que lhe contar. Elas se sentaram à mesa da cozinha. A mesma mesa onde Tilly havia lido as confissões de Earl, onde ela havia chorado, se enfurecido e finalmente entendido. A caixa de metal estava entre elas, com seu conteúdo escondido, mas presente. Tilly não sabia por onde começar. Ela havia ensaiado essa conversa 1 dúzia de vezes em sua mente, tentando encontrar as palavras certas, a sequência certa. Mas não havia maneira certa de contar à sua filha que seu pai havia abandonado uma criança,
que ela tinha um meio-irmão que nunca conhecera, que a distância que sentira de Earl durante toda a sua vida tinha uma causa que ela não poderia imaginar. Então, ela começou pelo início. Contou a Lenore sobre o mapa, sobre a cabana, sobre os potes cheios de confissões. Descreveu a viagem às montanhas, a nevasca que aprendeu lá dentro, as longas horas lendo à luz da lareira, enquanto a verdade se revelava página por página. Lenore ouviu em silêncio, sua expressão mudando de ceticismo para confusão e para algo que parecia dor. Quando Tilly descreveu a confissão sobre Anna, sobre a criança que Earl havia deixado para trás, o rosto de Lenore empalideceu. Ele tinha outro filho, disse Lenore. Antes de mim, um filho. O nome dele é Thomas. Ele tem 60 anos agora. Ele encontrou seu pai há 2 anos e eles trocaram cartas. Eles até se encontraram uma vez em Missoula. Papai nunca nos contou. Ele nunca me contou também. Eu descobri pelas confissões dele. Tilly abriu a caixa de metal e mostrou as fotografias a Lenore. Anna quando jovem, Thomas quando bebê, a família que Earl havia deixado para trás. Ela mostrou as medalhas, as citações, as evidências de um heroísmo que Earl nunca havia mencionado. Mostrou as cartas endereçadas ao meu filho, as décadas de desculpas que nunca foram enviadas. Lenore segurou as cartas nas mãos, virando-as, sem abri-las. Seus olhos brilhavam com lágrimas que ela não deixava cair. Por que ele não nos contou? Perguntou ela. Todos esses anos, todo esse silêncio, por quê? Ele tinha medo, disse Tilly. Ele tinha medo de que o víssemos de forma diferente. Medo de que o amássemos menos. Medo de que o deixássemos. Eu nunca teria ido embora. Ele era meu pai. Eu sei. Eu disse isso a ele em meu coração todos os dias do nosso casamento, mas ele não conseguia ouvir. Sua culpa era muito forte. Lenore colocou as cartas na mesa e pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Quando ela olhou para cima novamente, seu rosto estava diferente, mais suave, mais aberto do que Tilly tinha visto em anos. Passei toda a minha infância pensando que ele não me amava, disse Lenore. Eu achava que ele estava decepcionado comigo, ou frio, ou simplesmente desinteressado. Mas não tinha nada a ver comigo, não é? Não, nunca teve nada a ver com você. Ele te amava, Lenore. Ele escreveu sobre você em suas confissões, sobre o quanto você significava para ele, sobre como ver você crescer era uma alegria e um tormento ao mesmo tempo. Ele via Thomas em você, a criança que ele havia perdido, e isso partia seu coração todas as vezes. Lenore estava chorando agora, lágrimas escorrendo por suas bochechas sem controle. Tilly estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão da filha. Eu gostaria que ele tivesse me contado, sussurrou Lenore. Eu gostaria de ter sabido. Eu sei. Eu gostaria que ele tivesse contado para nós duas. Mas ele não podia. E agora temos que decidir o que fazer com o que ele deixou para trás. Tilly contou a ela sobre o telefonema com Thomas, sobre o convite que ela havia feito. Ela disse que Thomas havia aceitado, que ele estava planejando vir para Montana na primavera com sua família. Ela observou o rosto da filha enquanto ela processava essa informação. A existência de um irmão, sobrinhas e sobrinhos, e sobrinhas netas, e sobrinhos netos, que ela nunca conhecera. Ele quer nos conhecer, perguntou Lenore. Ele quer. Ele quer conhecer a outra família do pai. E acho que devemos deixá-lo. Lenore ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as fotografias espalhadas pela mesa. O rosto do pai dela a encarava de décadas atrás. Jovem, assombrado, carregando segredos que ela só agora começava a entender. Não sei o que sentir, disse Lenore finalmente. Estou com raiva dele por ter mentido. Estou triste por ele ter sofrido sozinho. Estou aliviada. Acho que não foi minha culpa que a distância entre nós tivesse um motivo. Todas essas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, disse Tilly. O luto é complicado. O amor é complicado. Seu pai era complicado. Podemos aceitar tudo isso juntos. Lenore assentiu lentamente e, pela primeira vez em anos, deixou sua mãe segurar sua mão. Os meses de inverno passaram lentamente, repletos de conversas difíceis e reconciliações provisórias. Lenore ficou na casa da fazenda por uma semana, após aquela primeira noite, lendo as confissões, estudando as fotografias, fazendo perguntas que Tilly nem sempre sabia responder. Elas conversaram sobre Earl de uma maneira que nunca haviam conversado antes, não como o pai silencioso e distante que Lenore lembrava, mas como o homem complicado e ferido que ele realmente era. Tilly e Thomas continuaram sua correspondência, trocando cartas que ficavam cada vez mais longas e pessoais a cada troca. Ele enviou fotografias de sua família, sua esposa Margaret, seu filho David e sua filha Ellen,
seus netos, que não se pareciam em nada e em tudo com Earl. Ela enviou-lhe cópias das confissões, as cartas para meu filho que Earl nunca havia enviado, a história de um pai que ele mal conhecera. A primavera chegou tarde ao Vale Bitterroot naquele ano. A neve permaneceu nos picos muito depois que o vale havia descongelado, e o riacho atrás da casa da fazenda corria cheio com a água do degelo. Tilly observava a árvore de chopo do lado de fora de sua janela desabrochar suas folhas verdes e novas, e pensava na família que logo chegaria. Thomas havia escrito para confirmar a visita. Ele traria sua esposa, seus 2 filhos e os 3 netos. Eles ficariam em um hotel na cidade, mas passariam os dias na fazenda, conhecendo as pessoas que fizeram parte da outra vida de Earl. Lenore também concordou em vir. Ela viria de Boise com seu marido, Peter, que ouviu toda a história e a apoiou durante todo o processo. Ela estava nervosa. Tilly percebeu que ela estava nervosa por conhecer um irmão que nunca conhecera. Nervosa por confrontar a verdade sobre a vida secreta de seu pai. Mas ela estava disposta. Isso era o suficiente. O dia chegou em um sábado no final de maio. Tilly acordou cedo e preparou a casa, colocando comida e fotografias à disposição, arrumando as cadeiras na sala de estar. Ela vestiu o vestido que usara no funeral de Earl, não por luto, mas porque parecia uma forma de incluí-lo no que estava prestes a acontecer. Lenore chegou primeiro, seu carro parando logo após o meio-dia. Ela abraçou Tilly na varanda, um longo abraço que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Então elas ficaram juntas, observando a estrada, esperando. O segundo carro apareceu por volta das 14 horas, um carro alugado no aeroporto de Missoula. O coração de Till batia forte enquanto ele subia a calçada e estacionava ao lado do carro de Lenore. As portas se abriam e as pessoas começavam a sair. Thomas saiu primeiro. Ele era alto como Earl, com a mesma postura tranquila, a mesma maneira de se manter à parte. Seu cabelo era grisalho, seu rosto marcado pela idade, mas seus olhos eram os olhos de Earl, olhando para ela do outro lado do quintal. Atrás dele vinha sua esposa, Margaret, uma mulher pequena com traços gentis e um sorriso caloroso. Depois, seus filhos, David e Ellen, ambos na casa dos 30 anos, carregando os netos, que se contorciam com a impaciência dos jovens. Tilly desceu os degraus da varanda. Thomas caminhou em direção a ela. Eles se encontraram no meio do quintal, 2 estranhos conectados por um homem que não estava mais lá. Senhora, Roden, disse Thomas. Por favor, me chame de Tilly, ele sorriu. O sorriso de Earl, tímido e raro. Tilly, é bom finalmente conhecê-la. É bom conhecê-lo também, Thomas. Seu pai falava de você em suas cartas. Ele o amava muito. Os olhos de Thomas brilharam. Eu sei. Ainda estou aprendendo o quanto. As apresentações continuaram. Tilly conheceu Margaret, que pegou suas mãos e agradeceu por ter entrado em contato. Ela conheceu David e Ellen, que a olharam com curiosidade e algo parecido com esperança. Ela conheceu os netos, 3 rostinhos que carregavam ecos de Earl de maneiras que ela mal conseguia expressar. Então Lenore desceu da varanda e irmão e irmã ficaram frente a frente pela primeira vez. No início, eles não falaram nada. Simplesmente se olharam, reconhecendo o sangue que os unia, apesar de décadas de separação. Então Lenore estendeu a mão. Sou Lenore, sua irmã. Thomas pegou a mão dela e a segurou. Esperei muito tempo para conhecê-la. A voz de Lenore embargou. Eu não sabia que você existia até alguns meses atrás. Sinto muito por termos perdido todo esse tempo. Não foi culpa sua, não foi culpa de ninguém, exceto talvez do nosso pai, e eu o perdoei por isso. Tilly observou os 2 juntos, os 2 filhos de Earl, separados pelas circunstâncias, unidos pela verdade. Ela pensou em Earl, no medo que o mantinha em silêncio, na família que ele tinha medo de construir. Ele não pôde ver esse momento. Ele nunca saberia o que sua confissão havia desencadeado, mas ela acreditava, de alguma forma, que ele teria ficado grato, que isso era o que ele esperava no fundo do coração, que era isso que perdoe-me realmente significava. Ela enxugou os olhos e chamou todos para dentro. A casa da fazenda encheu-se de vozes pela primeira vez desde a morte de Earl. As crianças corriam pelos cômodos, descobrindo novos espaços, fazendo perguntas sobre tudo o que viam. Os adultos se reuniram na cozinha e na sala de estar, apresentando-se, compartilhando histórias, começando o lento trabalho de se tornarem uma família. Tilly observava tudo da porta, com o coração cheio de algo que não sentia há meses. Não era felicidade. Exatamente. A ausência de Earl era muito presente para isso. Mas era esperança. Era possibilidade. Era o começo de algo novo. Ela pensou em Earl e sorriu.
A família passou 3 dias junta na casa da fazenda. Eles compartilharam refeições em torno da grande mesa na cozinha. Fizeram caminhadas pela propriedade, sentaram na varanda, observando as montanhas ficarem roxas ao entardecer. As crianças brincavam no quintal onde Lenore havia brincado décadas antes, suas risadas ecoando pelo vale como música. Tilly mostrou a eles a caixa de metal e seu conteúdo, as fotografias, as cartas, as medalhas que Earl havia escondido. Thomas segurou a estrela de bronze nas mãos, virando-a, lendo a citação que descrevia a bravura de seu pai. Lenore leu a confissão de 1978, aquela que explicava por que Earl havia sido tão distante durante sua adolescência. Eles passaram os documentos de um para o outro, montando uma imagem de Earl que nenhum deles conhecia completamente. No segundo dia, Tilly os levou ao túmulo de Earl, perto da cerca. Eles se posicionaram em círculo ao redor da lápide simples, cada um carregando sua própria dor, suas próprias perguntas, sua própria relação com o homem enterrado ali. Thomas falou primeiro. Passei 60 anos pensando nele, imaginando por que ele foi embora, como ele era, se ele alguma vez pensou em mim. Agora eu sei, e sou grato, mesmo que doa, disse Lenore em seguida. Passei a vida inteira querendo mais dele, mais palavras, mais carinho, mais presença. Eu não entendia por que ele se retraía. Agora eu entendo e posso deixar de lado a raiva que carregava. Tilly falou por último. Passei 38 anos amando-o, sem conhecê-lo por completo. Gostaria que ele tivesse confiado em mim e me contado a verdade, mas entendo porque ele tinha medo e o perdoo. Espero que, onde quer que ele esteja, saiba disso. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, com o vento soprando na grama e as montanhas observando-os como testemunhas antigas. Então, as crianças começaram a ficar inquietas. O momento passou e eles voltaram para casa para continuar o trabalho de se tornarem uma família. Na última noite, depois que as crianças foram colocadas na cama, Tilly trouxe sua colcha de casamento. Ela estava surrada agora, desgastada por décadas de uso, mas ela havia trabalhado nela durante todo o inverno, adicionando novos remendos cortados das camisas velhas de Earl, consertando as costuras rasgadas, reforçando os pontos mais fracos. Ela a estendeu sobre a mesa para que todos pudessem ver. Minha mãe fez isso para o meu casamento, explicou ela. Cada quadrado tinha um padrão diferente. Cada fio era uma oração pela nossa felicidade. Earl e eu dormimos sob essa colcha todas as noites do nosso casamento. É a coisa mais preciosa que tenho. Ela apontou para os novos remendos, aqueles que ela havia acrescentado. Esses vieram das camisas de Earl. Eu queria incluí-lo de alguma forma para torná-lo parte de algo que durasse além de sua morte. E eu queria incluir todos vocês também. De uma cesta ao lado de sua cadeira, ela tirou mais retalhos de tecido que havia coletado de cada ramo da família. Um pedaço de um dos lenços de Thomas, um quadrado da bainha do vestido de Lenore, pequenas ofertas dos netos, pedaços de roupas que se tornariam parte da história crescente da colcha. Gostaria de acrescentar estes, disse Tilly, se estiverem dispostos, para que a colcha possa representar todos nós, a família que Earl tinha demasiado medo de construir, finalmente reunida. Trabalharam juntos na colcha naquela noite, cada pessoa acrescentando o seu remendo, cosendo-o no lugar com a atenção cuidadosa de pessoas que compreendiam o que estavam a criar. Era um trabalho lento e imperfeito. Alguns dos pontos estavam tortos, alguns dos retalhos não combinavam muito bem, mas era real, era honesto, era deles. Quando terminaram, Tilly dobrou a colcha e a colocou na cama que ela havia compartilhado com Earl. Agora parecia diferente. Não era apenas uma relíquia de seu casamento, mas um símbolo da família que havia surgido de suas cinzas, desgastada em alguns lugares, remendada em outros, carregando as marcas de muitas mãos e muitos anos. A família partiu na manhã seguinte. Houve abraços na varanda, promessas de manter contato, planos para outra visita no outono. As crianças acenaram das janelas do carro enquanto se afastavam. Lenore abraçou Tilly por um longo tempo antes de partir, e Tilly sentiu algo mudar entre elas. Algo que estava quebrado há anos finalmente começando a se curar. Quando todos partiram, Tilly ficou sozinha na varanda, olhando para as montanhas. A árvore de choupo sussurrava com a brisa, suas folhas refletindo a luz da manhã. A casa da fazenda estava silenciosa atrás dela, mas não parecia mais vazia. Parecia um lugar onde algo importante havia acontecido. Um lugar onde segredos haviam sido revelados e famílias haviam sido formadas. Ela pensou em Earl, nas confissões que ele havia selado em pontes,
no medo que o mantivera em silêncio por tanto tempo. Ele estava errado em esconder a verdade. Mas ele também era humano, imperfeito, assustado, fazendo o melhor que podia com o fardo que carregava. Ela conseguia aceitar as duas verdades ao mesmo tempo. Ela entrou e sentou-se na cadeira de Earl ao lado do fogão a lenha. A Bíblia ainda estava lá, sobre a mesa ao lado, com a fita marcando a passagem dos Salmos. Ela a abriu e leu as palavras que ele havia sublinhado. O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva aqueles que estão abatidos de espírito. Ela fechou a Bíblia e a segurou contra o peito. Eu os encontrei, ela sussurrou para a sala vazia. Eu encontrei sua verdade e fiz algo bom com ela. Lá fora, o som das risadas ainda parecia ecoar pelo vale. Sua família finalmente reunida, levando adiante o que Earl havia deixado para trás. As montanhas vigiavam à distância, cobertas de neve e eternas, indiferentes aos pequenos dramas da vida humana. Mas Tilly não se sentia pequena. Ela se sentia parte de algo maior. Uma história que se estendia por gerações e avançava para um futuro incerto, mas promissor. Ela se levantou da cadeira, caminhou até a janela e olhou para a terra que ela e Earl haviam construído juntos. Era uma boa vida. Sempre fora uma boa vida. E agora, finalmente, estava completa.